Ok, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, por reservar esse horário aí para a nossa reunião de IAI. Hoje teremos o nosso palestrante, o senhor Argulo, que irá falar sobre um assunto muito importante nesta área. O Argulo nós já o conhecemos aqui de algumas reuniões, ou diria desde o início, né, ou quase no início. Eu acredito que ele começou a participar desde a segunda. E, Argulo, eu deixo aqui contigo. Pode começar a sua apresentação. Obrigado, Augusto. Bom, eu vou falar um pouquinho de cloud computing. É um tema bastante difundido, né, no mercado nos últimos 15 anos para cá. Não sei se todos já tiveram contato, né, com a infraestrutura em cloud. Eu quero fazer uma apresentação aqui para vocês interativa, então em alguns momentos vou fazer algumas perguntas e deixar aberto para medir um pouquinho, né, o contato de vocês com o universo de cloud. E basicamente é isso, tá? Vou começar a apresentar aqui. Se estiverem vendo aí, me avisem. Ok. Compartilhar a tela. Ainda não? Ainda não, porque ele está pedindo ajuste aqui para o Zoom. Espera aí, tem um probleminha aqui. Quer pausar aí? Não, podemos. Temos? Aí, Espera aí. tranquilo. Compartilhar. Como é que tem tudo, toda essa... Como é a segunda vez a primeira vez que eu compartilho no Mac, ele está pedindo para liberar aqui as permissões. Espera aí. Ô, Reinaldão, você pode fazer um favor? Claro. Tá com ela na agulha aí? Eu sei que eu não combinei contigo, que eu acho que é mais rápido do que eu. Deixa eu puxar ela aqui. Que aí eu aproveito e vou falando em cima. Tá, deixa eu puxar ela aqui. E o Reinaldão vai de copiloto. Boa. Eu mudei minha máquina, já viu, né? Talvez seja melhor pegar pelo WhatsApp. Se você tiver É, não, pegar aberto. eu tô pegando justamente pelo WhatsApp. Enquanto isso, eu ver se eu consigo resolver o Zoom aqui. Peraí. Eu já tô com ela aqui. Então bota aí. Bota aí que a gente ganha tempo. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí. Ah, Osado, chegou, tá vivo. Cheguei. Legal, cara. Que E aí, bom. tudo bom, pessoal? Tudo Bem, bem. Oswaldo. Você está sem... Está cortando a metade da sua testa. Opa, tá cortando. Deixa eu colocar aqui. Aí, agora sim. E aí, como é que foi lá? Tudo bem? Foi mais ou menos, mais ou menos. Coloquei a bomba para rodar, mas agora mudou toda a parte eletrônica, o professor pediu. Que bosta. boa. É, pois é. Coloca aí no modo apresentação, por favor, Reinaldo. Só um minutinho. Põe. Depois. Pegou? Aí, pegou, beleza. Bom, conversando com o Reinaldo, né, a gente chegou aí a um consenso de eu trazer aqui para vocês um assunto que é bem atual, pertinente, aquilo que a gente falou na semana passada, na semana retrasada, sobre as oportunidades que a gente teria aí através do Renê, né, que ele trouxe aí para a gente algumas informações importantes. Então, logo depois daquela apresentação do Renê, eu discuti com o Reinaldo aqui e a gente acabou montando em poucos slides aqui o que seria uma arquitetura para endereçar boa parte daquilo que a gente vem falando aí, né, principalmente do que a gente falou, melhor dizendo, na última reunião que a gente teve, tá? Então, eu vou falar de cloud computing, como eu tinha falado há um pouco atrás, aproveitar que o Oswaldo acabou de entrar. Vou falar um pouquinho do mercado, né? E depois eu entro na arquitetura em si, tá?
Então, basicamente, esse vai ser o caminho que a gente vai seguir. E dentro desse momento aqui que a gente está junto, eu gostaria de deixar aberto para vocês tirarem dúvida ao longo do tempo, para não necessariamente precisar chegar no final. Eu acho que é bastante interativo, é bastante produtivo essa interação aqui logo na partida, tá? Reinaldão, Beleza. vamos na caixa. Muito bom. Todo mundo conhece o Gartner, né? Sim, acho que Sim? sim. Dá uma explanada geral. Eu estou de lado aqui, que eu estou com as duas telas. Tá bom, tá bom. Dá uma explanada o que é o Gartner, para o pessoal O que não conhece. Gartner é um instituto internacional. Ele mede a qualidade, ele mede o desenvolvimento dos produtos ou a qualidade dos produtos dos diversos fabricantes. Então, ele é segmentado, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui, isso é chamado de quadrante mágico, a gente está olhando aqui o quadrante mágico do Gartner para cloud. Então, existe um mesmo quadrante para security, aí dentro de security, como ela é uma área bastante vasta, por exemplo, você vai ter para firewall, né? Você vai ter para antivírus, enfim. O Gartner é um instituto renomado que mede o quão determinadas marcas penetraram e tem aí avaliado é uma avaliação dos próprios clientes que o Gartner apura e traz anualmente essa informação para o mercado. Uhum. Basicamente é isso, tá? Então a gente está olhando aqui, por que eu quis trazer o Gartner aqui e mostrar para vocês? Primeiro, dando um passo atrás, os provedores de cloud computing, que nós chamamos de CSP, né? Eles basicamente têm aí serviços muito similares, né? Então, você divide a computação na nuvem em três pilares: IaaS, SaaS e PaaS, né? Então, olhando para esses três pilares de serviço, de agrupamento de serviço, que é a infraestrutura as a service, software as a service e plataforma as a service. Olhando para esses três pilares, a grande maioria dos cloud service providers apresentam serviços muito parecidos, como eu comentei há pouco. Mas quem, de fato, foi o percursor e trouxe esse conceito para o mercado foi a AWS, tá? Que é a Amazon Web Services. Então, Uhum. através da AWS, há mais ou menos há 15 anos atrás, ela começou a lançar no mercado os serviços em cloud e começou a ganhar o mundo. Então, não é à toa que ela está no quadrante mágico aqui como líder, né? Então, a AWS é a líder. Mais abaixo, um pouquinho aqui, a gente tem a Microsoft com a Azure, a Google com a GCP, com a Google Cloud Platform. São os três líderes de mercado olhando na ótica do ano passado, né, de 2022. Tá bom? Tá. Então, naturalmente, a maior parte das soluções no mercado para determinados nichos, principalmente falando pelo que a gente está comentando aqui, olhando para o nosso pedaço que é a IoT, a Amazon também é líder, né? Existe aí, a gente aqui não está avaliando o IoT como um todo, né? A gente está olhando a Amazon perante aos concorrentes, mas pegando uma visão do Gartner por um serviço específico voltado para a IoT, com certeza vai refletir o papel global que a Amazon tá representada aqui nesse quadrante de líder, tá? Então, esse é o Gartner com 4 quadrantes e a Amazon, que é o que eu vou seguir aqui na explanação, que é a Cloud Service Provider, que eu indico, é a líder de mercado. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Paulo, em 2010, 2012, existiam várias empresas oferecendo esse serviço de cloud. O que ocorreu com elas? Fecharam? Não desenvolveram? Que acontece, Renê? Algumas empresas no passado, por exemplo, eu comentei com vocês aqui que eu tenho
uma certa estrada no B2B e eu trabalhei grande parte dessa minha estrada no grupo Telefônica. Então, no passado, por exemplo, a Telefônica tinha um serviço de cloud, só que é uma cloud privada, né? Então, não é um conceito de cloud pública, rocheada globalmente, com redundância, com resiliência, né? Eram serviços de cloud privado oferecidos para o mercado. A Oi, na empresa que eu trabalho hoje, também teve uma cloud privada que oferecia para o mercado. Então, muitas, lá atrás, naquele período lá de 10, 12, 13, a gente ouvia mais players de mercado, mas oferecendo cloud privada. Esse mercado ele foi perdendo espaço, principalmente no Brasil, pela entrada dos cloud service providers que aqui estão, principalmente a AWS. Tá? Por Obrigado, meu exemplo, amigo. se você olhar mais embaixo, aqui nos visionários, né, os 4 quadrantes, eu acabei não explorando, você tem os operadores de nicho, tem os desafiadores, tem os líderes e tem os visionários. Se você olhar no quadrante dos visionários, tem a Alibaba Cloud e tem a Oracle. A Oracle, com certeza, no Gartner, que vai ser divulgado em breve, na visão ano passado para esse ano, a Oracle cresceu muito no mercado. Eu acredito, eu arrisco a dizer que a Oracle entrou no quadrante dos líderes. Largou. E esse gráfico aí é só Brasil ou é internacional? Global. Esses quadrantes, 4 quadrantes. Os 4 quadrantes. Global. É global. Global. Entendi. Mas Também existe o Brasil se correlaciona da mesma maneira? da mesma maneira. Do lado esquerdo aqui, como operadores de nicho, no Brasil está a IBM, está a Huawei, e a Tencent está tentando entrar também, que é chinesa. A Huawei? Huawei também tem cloud, serviço de cloud. Tá? A grande diferença aqui, por exemplo, comparado à AWS, é a presença global da AWS é assustadora. A Oracle está correndo pela beirada, porque a Oracle tem muita plataforma Oracle on-premises, né, que a gente conhece durante muito tempo, os Teradata, os mainframes, ela encapsulou muitos serviços desses na nuvem, ela dá um desconto absurdo para levar esses serviços hoje on-premise para a nuvem, então por isso ela vem crescendo muito. Banco de dados, por exemplo, o próprio Oracle Enterprise, só ela oferece. Né? Então tem aí, por isso que eu arrisco a dizer que provavelmente nessa próxima edição a Oracle vai estar lá no quadrante dos líderes. E não tem ninguém desafiador? Em que sentido aqui? Não, o quadrante está vazio. Não. No quadrante desafiadores, não. Seria com elevada capacidade de execução e baixa abrangência de visão, né? Esse é o desafio. Não até agora. Globalmente, né? Talvez se a gente olhasse para o Brasil, talvez pudesse ter alguém aí, não sei, teria que dar uma olhada. Mas é uma boa observação. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Posso dar um exemplo, né? Antes da gente ir para o próximo. Não sei se todos já tiveram contato com o Google, com a IoT. A Google, no final do ano passado, anunciou que ela descontinuaria o serviço de IoT dela. Então, assim, você vê como que a AWS está crescendo. A AWS e a IBM, para a IoT, elas são fortes. A IBM tem o Watson, né? Mas a Google, ela tomou a decisão de não manter a plataforma de IoT dela similar ao que a AWS oferece e similar ao que a IBM oferece. Isso acho que estava para descontinuar agora na metade do ano. Junho, se eu não me engano. Tá? Beleza? Beleza. Vamos para o próximo, por favor, Renaldão. Depois eu combino a caixinha, tá? Tá bom. Então, por que a AWS? Né? Aqui a provocação, né? O próprio quadrante mostra a liderança dela, mas por quê? Pela segurança, pela disponibilidade, pela performance, pela escalabilidade, pela flexibilidade e pela presença global. Por isso que ela conseguiu alcançar o mercado que ela está alcançando. Tá?
Disponibilidade. Os preços são iguais? A AWS ela costuma ser um pouco mais cara em alguns serviços, né? Mas assim, se você olhar, por exemplo, a IBM sempre foi a mais cara de todas, né? Então Uhum. depende muito. O preço ele é baseado em volume, né? Você compra por volume, compra por reserva. Você pode comprar, por exemplo, uma instância reservada por 3 anos. Você vai pagar muito mais barato, vai ter uma economia de 60% a 70% do que você comprar uma instância sobre demanda. E qual é o principal jargão da cloud, pessoal? Alguém se arrisca a dizer aí? Por que a cloud pegou tanto no mercado global e no nacional? Confiabilidade? Eu acho que é serviço, né? Disponibilidade de serviço, você não tem que ficar colocando, guardando no seu data center uma quantidade de É, informação muito é, grande. é por Isso é aí. muito caro, né? Esse Por serviço. aí. É o que a gente chama de TCO, Total Cost Ownership. Ownership. Então, se você olhar, se você tiver que manter uma infraestrutura para fazer um determinado serviço, onde você tem que ter recurso computacional, ou seja, capacidade de máquina, processamento, memória, disco, né? Espaço, refrigeração, ar-condicionado, equipe para poder fazer todo o suporte e manutenção, o refresh desses equipamentos ao longo do tempo, porque ele vai depreciar, ele vai tanto ter uma maior incidência de falhas, como você vai ter que ser obrigado em algum momento a fazer uma renovação, ou seja, uma mudança tecnológica. Quando você coloca isso tudo na ponta do lápis, você está pagando, né? Às vezes até para usar, para não usar. Você pode superdimensionar essa infraestrutura, gastar um caminhão de dinheiro e nunca usar 30% a 40% da capacidade. Quando você vai para a cloud, você paga pela demanda, pelo uso. Perfeito. Pay per use. Isso aí. Foi o grande foi o grande jargão da evolução da cloud, né? O que fez com que os serviços de cloud crescessem e ganhasse o mundo. Claro, Mas, tem que usar com parcimônia. Também não é que você, por estar lá, por você ter que usa quando quiser, se não tiver uma governança nesse uso, você pode ter surpresas no final do mês na hora de pagar a conta. Pergunta: você não acha que os preços ainda são elevados? Ou a gente está olhando para a relação custo-benefício? Rinaldão, os preços eles vêm decaindo muito ao longo dos anos, tá? Então, assim, quando você vai comparar em você montar uma infraestrutura própria em algum lugar para poder prestar um determinado serviço, você tem que fazer a conta olhando todo o TCO, né? O Uhum. que você vai garantir, qual é a disponibilidade que você vai ter, qual é a resiliência que você vai ter, qual é a escalabilidade que você vai ter, horizontal e vertical, né? Quais os custos de valor associados a isso que você vai ter, a segurança. Quando você coloca tudo isso em cloud, grande parte, toda a parte de infraestrutura, né? Ou seja, queimou um disco, deu um problema numa memória, toda a parte de segurança dessa infraestrutura, tudo isso é responsabilidade da AWS, por exemplo, ou do provedor de cloud. Então, você tem uma série de cuidados aqui e de benefícios que a própria Cloud Service Provider fornece, que na hora que você vai começar a colocar isso na ponta do lápis, de montar uma estrutura própria, de ter disponibilidade, de ter segurança, de você poder subir um processador ou subir uma instância em minutos, você não depender de compra de equipamento, de suprimentos para comprar, tempo de importação, tudo isso tem o seu preço, mas se você usar, né, e precificar, a gente está falando aqui num uso, né, num modelo de uso para que a gente possa colocar um produto no mercado. Se a gente colocar todos esses insumos, né, desenhar a infraestrutura de forma correta, colocar todos os insumos e colocar margem e colocar o preço no mercado, imposto e margem e o preço no mercado, para a IoT, por exemplo,
eu tenho visto casos acontecendo que viram muito bem, né? E o que acontece hoje em dia, né? A maioria das empresas que nascem, né, as startups mais recentes no mercado, elas já são cloud native. Elas já nascem com o conceito de estar com toda a sua infraestrutura na nuvem, né? Então, esse é um ponto que a gente observa bastante no mercado, tá? Mas, Argolo, agora vem minha pergunta. E qual a confiabilidade ou confiança que eu tenho que esses meus dados que estão na cloud não serão espionados? Primeiro tem um jargão que muita gente acha que o Cloud Service Provider é responsável pela segurança, ele é responsável pela segurança dessas informações de um nível pré-estabelecido, ou seja, a segurança, na verdade, que é compartilhada. Então, por exemplo, se você colocar um serviço em nuvem, colocar um web service em nuvem e colocar a porta TCP dele aberta para a internet e não tomar os cuidados de setar uma regra de faro, de colocar uma ACL e de estabelecer uma segurança de perímetro, é um engano. A AWS não vai se preocupar com isso. Tá? Então, assim, uma vez você criando a infraestrutura, colocando todas essas informações de forma correta, né, protegida, essas informações são todas associadas a quem é o dono da conta. Por exemplo, né? Você tem que... Vamos dizer que a gente está definindo aqui uma empresa. Cada um vai ter um nível de acesso, vai ter um administrador, tem toda uma série de ferramentas para fazer as policies e fazer as regras de acesso. Então, tomando todo esse cuidado, como você também teria numa empresa, né? De criar toda a infraestrutura com segurança, com faro de borda, de perímetro, né? De core, toda a rede monitorada, antivírus, você teria que ter a mesma preocupação. Só que em cloud você tem a mesma preocupação com a periferia, mas em cloud você tem aí a segurança compartilhada, que a AWS ela vai até um certo nível. Do SO para cima, por exemplo, pensando em máquina virtual, fica mais fácil de tangibilizar. Do sistema operacional para cima é do usuário. Então, a Uhum. segurança, o sistema operacional para baixo é da AWS. Pensando numa máquina, fica mais fácil de entender aí a questão de responsabilidade em relação à segurança, tá? Tá legal. Agora, todas essas clouds, elas seguem diversas normas americanas, né, de segurança, elas têm uma série de institutos que garantem, por auditoria, garantem os selos que deram para eles, né? Então, assim, existe a LGPD nacional também é um item que os Cloud Service Provider colocam como garantia, tem ferramentas para auditar, por exemplo. A AWS, por exemplo, tem ferramentas para olhar se aquela informação que você está colocando para o cliente ela tá infringindo a LGPD, né? Então, por exemplo, se a gente colocar uma plataforma de IoT, a gente colocar o número telefônico lá do nome e telefone do cliente numa base pública. Então, você roda a ferramenta AWS, ela vai te dizer que tais informações, se você colocar em produção, elas estão expondo o cliente, estarão contra, né, em desacordo com a LGPD, por exemplo. Se você colocar em algo público. Isso, você tem Ok. auditoria, você tem ferramentas que você consegue auditar um banco, por exemplo, e ela te classificar o que você pode ou não deixar exposto. O terceiro item, você enumerou performance. O que é que você quer dizer com performance? Por exemplo, né, comparando a performance de uma máquina física, né, numa máquina que esteja on-premise. O que que a AWS garante, né? Se você está usando uma máquina com sempre eu vou falar em máquina virtual que fica mais fácil, que tem serviço que é serverless, não tem máquina associada, tá?
Então, vou mencionar aqui sempre a máquina para ficar mais fácil tangibilizar. Então, quando você pega e levanta uma máquina virtual com um sistema operacional checado, com todas as features aplicadas, os drivers definidos para aquele hardware, para aquela infraestrutura que está por baixo, você garante, naquele serviço que você vai configurar e colocar no ar, uma garantia de performance comparado, por exemplo, se você fosse fazer num on-premises e que você tivesse que tomar esse cuidado e olhar tudo aquilo que você tem de variável quando você vai fazer isso sozinho. Então, a AWS ela garante para você que ela tem a máquina com processador, com memória, com disco, da melhor forma possível, porque ela trabalhou e homologou todos aqueles bundles de máquina com todas as configurações possíveis. Então, ela tem, naturalmente, uma alta performance se você comparar a uma infraestrutura on-premise, que você não vai ter todo esse cuidado. Ok, obrigado. Obrigado. Então, pessoal, pulou um não, Reinaldo? Yes? Não, é esse mesmo. Falando de... Dá mais um enter aí. É isso que eu estou sentindo falta, por favor. Aí. O que a gente tem aqui de importante, né? Aqui, basicamente, eu estou colocando uma figura do AWS com um frame maior definido como AWS Cloud, e estou chamando aqui a atenção de duas zonas de disponibilidade, né? O que é isso para a AWS, né? Ela hoje está distribuída, dando um passo um pouco atrás em relação à zona de disponibilidade, tá? Para poder seguir aqui a cronologia que eu coloquei aqui. Hoje a AWS ela está definida em 31 regiões. O que é isso? A AWS, para classificar uma região, ela tem que ter mais de 2 data centers. Por exemplo, no Brasil, ela tem 3 zonas de disponibilidade. Então, uma região, a região São Paulo, por exemplo. A região São Paulo ela tem 3 data centers ou 3 zonas de disponibilidade. Cada data center corresponde a uma zona onde ela define a região Brasil, ok? Então, se você olhar globalmente, a AWS tem 31 regiões, ou seja, ela está distribuída globalmente em 31 regiões. Estados Unidos tem pelo menos umas 5 regiões. Não é cada região é um país. Ela tem mais de uma região por país. E ela distribui o globo hoje em 31 regiões. O que significa isso? Se a gente levantar uma aplicação na região Brasil, né, na região São Paulo, melhor dizendo, que corresponde à única região que a gente tem no Brasil. Se a gente levanta uma aplicação em uma zona, você está tendo uma disponibilidade de 1 em 3, né? Você vai ter aplicação apenas em um data center. Quando você aprovisiona a região, você consegue distribuir a tua aplicação em 3 zonas distintas. Ou seja, você tem aí uma redundância absurda nacionalmente. Você pode, por exemplo, ter uma aplicação rodando na região Brasil e na região da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, a gente pode ter, quando você distribui a aplicação em mais de uma região, você aumenta a disponibilidade dessa aplicação de acordo com as regras de disponibilidade da AWS. Então, o que isso quer dizer? Para ela, por que ela ganhou esse mercado? Porque ela, por exemplo, tem Cloud Service Provider que classifica que tem o equivalente à zona de disponibilidade dele é um data center só, né? Então, para você colocar uma aplicação redundante, você teria que pegar
vamos dizer que tem um Cloud Access Provider que tem uma região no Brasil e uma região no México. Pega lá toda a parte da Centro-América e México. Então, se você tiver um data center só, você, para dar alta disponibilidade na tua aplicação, você teria que colocar em 2 regiões. Na AWS, não. Você coloca numa região. Se você colocar na região São Paulo, você já tem 3 data centers com o teu código rodando naturalmente para dar toda a disponibilidade que você precise para que você tenha segurança e também escalabilidade. Você pode definir, por exemplo, que você numa determinada situação, a aplicação rode na região Brasil, na região São Paulo, melhor dizendo, e outra rode na região da West Virginia. Tá? Então, você pode também definir isso por serviço. Tudo isso é configurável. Mas, Tudo bem? Argolo, na questão de performance, isso daí vai interferir em alguma coisa? Porque nós estamos falando numa aplicação no Brasil, outra lá na Virgínia, né? Dependendo da aplicação, o único fator, um dos fatores que infere aqui no resultado é a latência, né? Então, geralmente, você coloca as aplicações para rodar próximo onde está o teu cliente. Esse é o grande desafio da cloud, tá? A AWS ela tem um adicional a isso, que foi uma pergunta perfeita, tá? Quando você precisa, por exemplo, né, para determinados serviços, isso não é para todo o portfólio de serviços da AWS, tá? Mas para um determinado serviço, quando você precisa ter um pouco mais de processamento e uma latência menor, ela define como ponto de presença. Ela coloca uma parte da infraestrutura dela, aqui no Brasil tem, por exemplo, Fortaleza, todo mundo conhece aí já ouviu falar das saídas internacionais lá em Fortaleza? Tem algumas empresas que chegam com cabo submarino, acho que o Reinaldão deve ter conhecimento pela área que ele trabalhou. Então, por exemplo, Fortaleza tem um ponto de presença da AWS, que está ligado à região São Paulo. Então, ela coloca parte dos serviços dela em algumas regiões por demanda de uso e ela chama de ponto de presença. Então, para responder a tua pergunta, para mitigar a questão da latência e capacidade de processamento, ela cria um terceiro conceito, que é o ponto de presença. Então, ela tende a mitigar para determinados serviços o problema da latência, por exemplo. Assim, para desenvolver esse assunto no detalhe, tem bastante informação, tá? Então, daria para a gente pegar, por exemplo, uma apresentação e falar dos conceitos que eu mencionei anteriormente e mostrar alguns desenhos de como que ela faz isso. Mas qual é a mensagem aqui? Ela tem a zona de disponibilidade dela para ter um ponto, uma região, como a região São Paulo. Ela tem 3 zonas de disponibilidade que corresponde cada uma a um data center. Então, essa é a segurança que a gente tem em hospedar aplicações numa única região, se for esse o caso, que é a região Brasil, que é a região São Paulo. Toda hora eu troco São Paulo por Brasil, desculpa. Ok? Até aqui? Ok. Reinaldo, sei que você tem umas 2 perguntas aí que você está... Pela tua cara, eu sei. Fala aí. Não, eu tô pensando aqui. É porque eu acho que é um conceito interessante que apareceu nos últimos anos, porque você tem a ideia de sistemas centralizados e distribuídos. Luiz. Ao longo dos últimos, vamos colocar, 20 anos aí que a gente tem trabalhado, as arquiteturas passaram de um lado para outro e foram migrando, né? Eu não E entrei nesse porque aspecto. desculpa, cada um particularmente tem a sua nuance, né? Quando você tem um sistema centralizado, na realidade, a gente acabou vivendo mais isso, né? Toda a informação estava no mesmo servidor da companhia, era mais fácil de gerenciar tudo isso, a questão de gerenciamento era mais interessante, porém, ele estava mais suscetível a problemas, né? Se você E, tivesse um ataque, e,
E pegando o jargão do que você colocou, você fez uma menção que ajuda pra caramba aqui na explicação. Não só mais o centralizado distribuído, são aplicações desacopladas. Então, por exemplo, Desacoplados é a palavra mais. quando você pensa, por exemplo, você vai comprar, vamos falar de AWS, né? Você vai comprar aqui no Mercado Livre. Então, se você estiver pensando que o Mercado Livre tem um sistema que a gente chama de monolítico, né? No passado, a gente chamava de monolítico. Estava tudo dentro de uma única máquina, com o máximo que você tinha de saída era o banco de dados, que estava num servidor à parte, né? A storage, que estava num outro, num enclosure de storage, você estaria ali armazenando as informações, e você estava com uma super máquina ali, fazendo tudo, e com algumas entradas e saídas com esses acessórios que eu acabei de mencionar. Agora, quando você pensa numa arquitetura como a gente vivencia hoje, desacoplada, aplicações desacopladas, o que é isso? Imagina que você está lá no Mercado Livre, você está navegando no Mercado Livre. No momento em que você está navegando, você está usando uma parte de um código que está rodando num serviço, né? Na hora que você clica no item e adiciona no carrinho, essa parte do carrinho ele pode estar em outro serviço. Ou seja, se você não conseguir... Vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui para não perder. Você clicou no carrinho, foi para o carrinho. Aí você tem lá, vou pagar. Na hora que você vai pagar, a prática diz que você tem que ter provavelmente um outro serviço, né? Porque na hora que você for pagar, se você não conseguir pagar, pelo menos você navegou no site, incluiu o item no carrinho, mas ficou com pagamento pendente. O impacto disso não é o mesmo impacto que você tivesse com o site o tempo todo parado, por exemplo. Tá? Então, essa discussão de aplicações desacopladas e a nuvem traz isso, né? Por exemplo, quando você vai pegar um cliente, você quer estudar uma aplicação legada e quer convencê-lo a fazer o Journey to Cloud, a primeira coisa que ele vai falar, porra, eu tenho aqui 300 aplicações, das 300, 15 são aplicações dedicadas, monolíticas, eu nunca olhei para... Não modernizei, eu nunca fiz nada com essas aplicações, isso me impede de migrar essas 15. Então, você tem que fazer todo um acesso, entender lá o motivo, fazer toda uma consultoria para ele, entendendo quais são as etapas da aplicação, colocar um time de desenvolvimento, começar a reescrever esse código para suportar, para migrar para a nuvem já num conceito moderno, que é o desacoplamento, como eu mencionei aqui o exemplo do Mercado Livre. Então, Orgulho, nesse caso do desacoplamento que você está falando aí, então isso daí é uma forma também de melhorar a alta performance, né? Porque Sim, aí eu ganho acessos diferentes, né? E manutenção também, né? Mas a questão por que eu sempre bato na questão de performance? Porque hoje em dia o mercado ele quer saber disso, né? Ele quer saber de resposta, né? E ainda mais quando se trata de servidor e na cabeça deles é tudo nas nuvens eles entendem como é aquilo que o Augusto mas, falou. É a mas questão. pensa assim, Nunes, se você, por exemplo, né, ainda na questão da performance, o que a nuvem traz? Ela traz o autoscaling. Então, você consegue setar, por exemplo, você está tendo lá um exemplo clássico de uso de nuvem, Black Friday. Se você tem um serviço em nuvem, que você tem lá as máquinas todas aprovisionadas para todo o teu ano de trabalho lá, no Mercado Livre, fora do período da Black Friday, ele tem um perfil de consumo, né, que ele trabalha ali, que ele é controlado. Então, quando você tem definido aí o autoscaling, se você fosse pensar num ambiente on-premise, você teria que comprar mais memória, subir mais máquina, essa máquina ficaria funcionando por uma semana, depois você não Já teria é. mais uso para ela, a não ser na próxima Black Friday ou no Natal, Sim. né? Então, você consegue setar. Eu estou de novo falando em máquina virtual, mas esse conceito de autoscaling, ele inclusive está aqui, ele fala do EC2. O EC2 é a máquina virtual da AWS. Então, quando você fala que você vai aprovisionar e vai setar que chegou num determinado limiar, a nuvem vai se autoajustar para você, né? Chegou no limiar X, né? Acima da tua média, que você definiu como trigger, então ela vai ajustar. Quando descer, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai desaprovisionar, ela vai tirar de serviço aquele recurso adicional que ela colocou
para trabalhar algumas horas do dia ou alguns dias na semana, no exemplo da Black Friday que eu dei. Então, todos esses conceitos, eles são muito importantes, foram eles que trouxeram muito resultado para a nuvem. E aí você falou um negócio da Black Friday. O que que acontece? Normalmente, um dos grandes problemas são a questão de acessos, né? Então, vamos supor, na questão da Black Friday tem acesso muito grande e isso fazia com que os sites, né? Vamos colocar assim, sites, né, na questão aí, estou colocando de aplicações, travasse. Nessa infraestrutura, você evita essa questão de travar por excesso de Sim, né? acesso? Pelo desacoplamento que eu mencionei, você fatia a aplicação em grupos Perfeito. e bota o autoscaling para trabalhar para você, para quando esse volume chegar num determinado limiar, uma determinada limite que você definiu, ele vai automaticamente crescer, incrementar ou decrementar. Conforme você acabou de falar. E aí entra essa questão, ajuste, ele ajusta conforme a necessidade. Tivesse Perfeito. pensando no ambiente on-premise, você não teria essa disponibilidade, até teria se você tivesse uma cloud privada. Um modelo de cloud também é possível, mas você estaria sempre tendo o CAPEX e tendo o dispêndio de investimento para garantir aquilo que um cloud service provider garante para você. E cobra por isso, né? Perfeito. Não, eram as duas coisas que eu estava esperando chegar nesse momento aí, porque é uma das coisas que, quando se fala de negócios, é uma das coisas que são muito pontuadas, né? Tá bom até aqui, pessoal? Tá Ficou... ótimo. Reinaldão, Oi, posso passar para a próxima aí? pode. Mais algum ponto, Reinaldo, que você queira comentar, não? Não, eu estava pensando, né? É porque então, a gente está vivendo um período um pouco diferente, né? Porque eu lembro quando começou a aparecer, as primeiras discussões era essa, o que era mais válido, sistema centralizado ou distribuído. Havia as duas vantagens, né? E aí o sistema descentralizado ou distribuído, nesse caso, ele teria a facilidade, no caso, de armazenamento de alta quantidade de dados, só que você pecaria no sentido de integrar esses dados. Teria ter um esforço computacional para empregar isso. E a manutenção disso seria um pouco mais difícil, porque você está com o sistema distribuído. Ao passo que você teria mais confiabilidade em termos de ataque, porque seria mais difícil destruir toda a aplicação de uma vez que você teria no centralizado. O que eu andei trabalhando aí, principalmente a parte do SCADA System, né, Supervisor Control e Data Acquisition, que os sistemas SCADA, a partir de sistemas supervisórios, IHMs do final dos 90, eles foram desenvolvendo e foram se reestabelecendo. Então, os desenhos, as arquiteturas foram movendo. Então, você tinha os sistemas supervisórios, que eram dois softwares, que não tinha base de dados em tempo real, e aí depois eles foram acoplados e você gerou o SCADA System. Agora, principalmente no Smart Grid, está vivendo um momento que parte desses bancos de dados em tempo real não tem mais sentido deles ficarem dentro das concessionárias de energia elétrica. E eles estão caminhando para aplicações em cloud. Só que ainda a parte estratégica do SCADA System, ele ainda está ficando dentro da companhia, né? A gente teve alguns ataques aí, faz uns 3 anos, na CEMIG de Minas Gerais, mais umas outras, a Energisa também, não foi divulgado pela imprensa, nada, mas principalmente a CEMIG, que tinha aplicações de servidores dentro da própria CEMIG. E aí o que acontece? Ela foi atacada dentro, e possivelmente foi atacada de dentro para dentro, né? Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. E eu lembro que eles pararam tudo e começaram a ver uma situação de migração para o cloud. E eu fui num congresso aí, acho que foi em Chicago, uma coisa assim, que os caras já estavam falando que o SCADA agora está se reconstruindo, né? Está se reconstruindo, é um momento de reconstrução do SCADA,
que parte disso daí, parte dos dados, principalmente os dados em banco real e tempo real, que são muitos dados, vão ficar armazenados em nuvem. Isso é um passo, como a gente tem um grupo de IA aqui, para daqui a alguns anos você ter toda a migração desse SCADA system, e esse SCADA system inteiro vai migrar, vai acabar migrando para a nuvem. E aí, depois, daqui a alguns anos, muito possivelmente a IA vai atuar a partir da nuvem diretamente, com aval passando pelas concessionárias, mas possivelmente, eu acredito que talvez uns 10 anos, ou talvez mais, mas vai passar uns 10 anos, uns 10 anos, não dá para saber direito, mas uns 10 anos talvez você tenha uma IA comandando tudo em termos de eletricidade e com todas as aplicações na cloud, porque você não vai ter como gerenciar tudo isso de um servidor na sua empresa. Já não faz mais sentido hoje. Talvez não é somente a parte estratégica, mas já está ficando sem sentido. E a partir do momento que você estiver caminhando data lake, machine learning, deep learning, as aplicações de IA, começa a ficar completamente sem sentido isso, né? É uma Não, coisa meio faz sem sentido. fim. Isso é uma... E, assim, concordo contigo. E também tem, como eu falei um pouco logo no início do nosso bate-papo, é que o uso da cloud ele tem que ser com parcimônia, né? Tanto que existe um órgão, né? Uma associação, melhor dizendo, que é a FinOps, que é o controle financeiro do uso de cloud, a FinOps.org. Por quê? Porque houve um alvoroço nos últimos anos, nos últimos 10 anos, de migrar tudo para a nuvem, mas migrar sem processo, migrar coisa que não precisava migrar, ela podia ter sido redesenhada e ter migrado de forma mais inteligente ou mais cloud native. Então, assim, tem empresas que estão revendo a sua infraestrutura em cloud, colocando processos, colocando ferramentas para medir o consumo. Por quê? Porque não se prepararam para isso. Um exemplo, um cara lá de desenvolvimento, um DevOps lá de uma determinada empresa, tem demandas, estou dando um exemplo hipotético aqui, né? Tem demandas lá de 10 áreas. Se a cada área que ele atende, ele for subir um ambiente, deixar provisionado e colocar na mão da pessoa que demandou ele, se ele não for buscar depois se foi testado, se ok, se pode desligar o serviço, esse negócio está girando, está rodando, né? E dependendo da forma que ele configurou a máquina, por exemplo, a máquina virtual, você consegue fazer com que ela desligue em determinado horário, ligue novamente, ou seja, você reduz o consumo só em fazer um ajuste em relação à forma de uso dela. Se você não tem nenhuma política ou nenhuma governança em relação a isso, esse exemplo que eu dei aqui é uma mina de dinheiro para o Cloud Service Provider, porque as pessoas naturalmente não se organizam e não tomam cuidado. Aí começou a nascer essa evolução do controle de consumo através do próprio FinOps, onde algumas ferramentas foram redesenhadas, o próprio Cloud Service Provider tem ferramentas para monitorar o consumo. Por exemplo, eu brinco com a AWS aqui nas minhas horas vagas e eu tenho trigger para dizer se eu sair de um determinado patamar, ele me avisa, eu estou subindo em relação ao consumo do mês anterior. Então, tem recurso para você medir aquilo que você está consumindo. Agora, uma corporação, onde muitas áreas demandem, tenham acesso e não tenham controle, não tem uma governança e uma política para isso, do uso racional, o dinheiro vai embora, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter aí com o cloud. Tá bom. Beleza? Beleza? Pessoal, aqui eu coloquei uma coisa que eu não falei, ninguém me perguntou. Quantos serviços vocês acham que a AWS tem no portfólio dela? Vou dar um exemplo. Aqui a gente vai falar aqui na sequência, eu vou entrar em detalhes daquilo que eu desenhei de arquitetura para o que a gente estava falando lá na semana retrasada das possibilidades ou da prospecção que o Renê trouxe para a gente aí. Aqui eu estou mostrando, né, 3, 5, 6, 7 serviços, né?
cada badgezinho desse aqui é um serviço, tá? Então, quantos serviços vocês acham que a AWS tem hoje ativo no seu catálogo de serviços? Chuta. Uns 40. Reinaldo. O 2. Não, não 42? tenho, não tenho ideia, não tenho ideia, cara. Mais de 200 serviços. Mais de 200 serviços. Mais de 200 serviços. Isso, a cada dia sai, em média, 7 serviços novos. 7 serviços novos. Caramba. Então, assim, ela outros deixam de existir, né? Ela tem aí uma, uma demanda muito forte por criar novos serviços. E os serviços são, dependendo da vertical que você vai desenhar a arquitetura, eles são complementares, né? Então, você acaba usando mais de um serviço. Às vezes, você pergunta, pô, não podia estar tudo isso num serviço só, né? E ela acaba criando isso de forma desassociada, tá? Bom, pessoal, eu separei aqui em 4 blocos, né? Machine Learning, que a gente tem lá o Amazon QuickSight, que é uma ferramenta de BI, concorrente aí do Power BI, por exemplo, de um Tableau, tá? A gente tem, eu vou primeiro ficar na vertical, né? A gente usa nessa arquitetura que eu vou mostrar daqui a pouco o DynamoDB, que é um serviço de banco de dados NoSQL, né? Com chave e valor. Todo mundo já tinha ouvido falar de banco de dados NoSQL? Não? Então, hoje a gente tem 2 tipos de serviço de banco de dados, né? O SQL e o NoSQL. A AWS tem uma série de serviços de banco de dados. Qual é a diferença aqui, né? Uma coisa que é importante chamar a atenção. Quando você contrata um serviço de banco de dados, você está contratando a plataforma como serviço. Ou seja, você não tem que ficar se preocupando com tamanho de tabela, com índice de tabela, você não precisa ficar se preocupando com serviços, com estouro de tabela, você não precisa ficar se preocupando com patch para correção. Tudo isso a AWS ela dá para você. Tá? Então, é um serviço. Você não tem que ter um DBA para cuidar do DynamoDB, da AWS, para cuidar com todos os aspectos que um DBA cuidaria de um banco de dados que ele teria que não fosse como serviço, tá? Então, esse é um exemplo de facilidades que o serviço em cloud provê, justamente por isso. Ele está te entregando uma plataforma como serviço, ela não está te entregando um banco de dados onde você tem que ter um sistema operacional, que você vai ter que cuidar aí de capacidade de memória, de tipo de disco, né? De troca de disco, enfim, tudo isso é um serviço pronto, que vai te dar um SLA de acordo com o tipo do serviço que você contratar. Então, o DynamoDB ele tem uma série de classes de serviços, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é um serviço de banco de dados da AWS poderosíssimo, tá? Na questão do suporte, aí é com você, né? O suporte em Porque relação serviço. a AWS ela dá o suporte. Você tem o suporte Enterprise, tem 3 tipos de suporte. O Enterprise é o mais caro, que é o relacionado quando você vai vender um serviço do B2B, tá? Eu não vou lembrar de cabeça aqui o detalhe dos 3, mas assim, por exemplo, a gente poderia ter para a aplicação que a gente colocasse no mercado o mais básico, que está muito associado a parceiro de desenvolvimento. A AWS ela divide, aí é o meu conhecimento da AWS, tá? Ela divide os parceiros dela em parceiro de serviço, que é o cara que vai desenvolver projetos, né, de infraestrutura para vender Journey to Cloud no mercado, e parceiros de desenvolvimento, parceiros que vão desenvolver aplicações, né,
que vão colocar no marketplace dela. Ela tem ainda, além de todos os serviços, ela dá acesso ao marketplace, onde um desenvolvedor pode colocar uma aplicação lá e aí vender para o mercado, tá? Então, voltando, são dois tipos. O suporte para desenvolvimento, para parceiros de desenvolvimento de aplicações, é um suporte mais simples, mas tem o suporte da AWS, além do suporte do arquiteto que vai estar aí suportando a aplicação, né? Tá bom? Que tipo de curso eu tenho que fazer para começar? Onde eu bebo para começar entrar nesse mundo aí? Cara, tem depois eu mando para vocês, eu tenho umas indicações dos cursos da própria AWS. Tá. E aí, quando você não é parceiro, eu usufruí do uso desses cursos pela empresa que eu trabalhar, ser parceira da AWS, e aí, para quem é parceiro, tem acesso aos cursos de forma gratuita. Mas Tá. tem algumas instituições no mercado que aplicam os mesmos treinamentos para poder tirar as certificações da AWS. Eu sou o Cloud Practitioner, eu tenho o primeiro nível de certificação só. Existem outras certificações, né? Ela coloca, basicamente, ela divide em dois blocos. O Solution Architect, que é justamente para você desenvolver soluções da AWS, e tem o que ela chama de Specialty. São os especialistas em determinados nichos. Por exemplo, tem um nicho só sobre security, outro sobre machine learning. Então, tem aí dentro da AWS, ela separa dessa forma, tá, Reinaldo? Basicamente, são esses dois blocos que eu... Tô anotando aqui Solution Architect Specialty. Ok. Tá bom? Tá bom. Computação. A gente poderia estar colocando o serviço aqui, por exemplo, num EC2, que é uma máquina virtual. Só que a gente está usando aqui um serviço que a gente chama de serverless, ou seja, computação como serviço. Eu não tenho uma máquina, não preciso me preocupar com a máquina, com disco, com memória, com expansão de memória, com expansão de disco. Simplesmente eu rodo o código, eu defino o código que eu quero carregar no serviço do Lambda, esse código roda dentro do Lambda como serviço. É uma abstração do hardware para você colocar uma aplicação, um código de aplicação rodando na nuvem. Tá? Isso é um conceito também considerado em cloud, tá? Beleza? Eu estou falando só dos bloquinhos que eu vou falar na arquitetura posterior, tá? Ok. Aqui, o próximo, lá embaixo à esquerda, Reinaldão, é o AWS IoT Core. Esse AWS IoT Core é o serviço principal da AWS e a maioria dos desenvolvedores com a AWS usam. Aqui, na verdade, é um software como serviço, né? Ele não é uma infraestrutura como serviço, nem uma plataforma como serviço, como é um banco de dados, mas ele é um software como serviço e ele provê toda a parte de conectividade e tratamento das informações de forma preliminar, ou seja, é a porta de entrada da AWS para a internet das coisas. Vocês lembram que eu falei um pouco antes que o Google tinha deixado de atuar nesse mercado? O Google tinha uma plataforma similar a essa, um software similar a esse, e ele simplesmente disse que ia descontinuar. Por quê? Porque quem está dominando é a AWS, depois a IBM, a Azure e depois a IBM. O Google não estava ganhando tração e ela resolveu não se focar mais no IoT. Na verdade, ela está mais preocupada com a camada mais acima, né? Toda a parte de analytics, machine learning, ou seja, ela abstraiu a camada de captura e persistência das informações. E Analytics e o Athena, tá? Esses são os principais serviços. Ah, eu esqueci de falar do Amazon S3, que é um serviço que eu uso pelo Athena para armazenar as consultas que o Athena faz. E o SageMaker, que é um serviço que eu rodo o Jupyter Notebook. Quem conhece aí, o Oswaldo fez aí na pós dele, falou, se não me engano, lá atrás sobre o Jupyter, né?
Foi, Oswaldo? Opa, Foi agora você tá que sendo som? foi você que Pessoal? lá atrás fez uma apresentação para a gente, tinha usado o Jupyter Notebook com Python? Isso. Então, o SageMaker ele tem a possibilidade de você subir uma instância do Jupyter Notebook e colocar o teu código em Python dentro dele, rodando na nuvem, integrado com qualquer outro serviço da AWS, que seja integrável, tá? Aí, que legal. Então, o SageMaker e o Recognition, eu coloquei ele aqui para chamar atenção, mas assim, o que eu vou falar aqui na sequência, né, a gente está aqui começando a convergir na arquitetura, eu simplesmente fiz um overview dos serviços que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E é importante deixar aqui bem transparente. O Recognition, ele não tem a ver com o que eu vou descrever mais à frente. O Recognition, ele é um serviço da AWS para trabalhar imagens, para fazer toda a análise de imagem, fazer tudo aquilo que a gente viu aí em algumas apresentações, né, de fazer de rodar machine learning, né, e reconhecer padrões. O Recognition é um serviço da AWS pronto para isso. Você pode rodar, por exemplo, uma câmera no Raspberry Pi integrada com a API da AWS do Recognition e você pode deixar o Recognition fazer aquilo que alguns fabricantes de câmera, por exemplo, fazem aí com as plataformas para poder fazer o reconhecimento de placa, reconhecimento de gesto, movimentos, tudo aquilo que a gente conhece hoje aí com a parte de reconhecimento de imagens, tá? Mas acabei deixando, mas ele não tem a ver com o que eu vou explicar na sequência, porque eu vou falar de uma aplicação com esses serviços que eu coloquei aqui voltados para extração de parâmetros físicos, temperatura, umidade, pressão, né? Toda a parte de sensores. Tá bom? Tá Tudo bom? bem aqui, pessoal? Eu sei que é muita sopa de letrinha, né? Mas aqui eu procurei relacionar os serviços da AWS associados ao que eu vou explicar e depois eu tenho algumas telas mostrando isso. Então, a parte de baixo está toda a parte de captura da informação e a parte de cima está toda a parte de tratamento da informação. Refraseando, tá? Parte de baixo, captura da informação, persistência em banco e extração de estatística a partir de um raw data, né? Por isso que você tem aqui, eu coloquei aqui dois DynamoDB, né? O primeiro, logo depois do IoT Core, e o segundo, logo depois do Lambda. Então, toda essa parte de baixo tem isso, segue toda essa sequência que eu acabei de falar. Tudo bem até aqui? E você conecta como? Referenciando os bancos? Como que você conecta? Vou chegar lá. Parte de cima, eu tenho na direita, onde está lá o DynamoDB com o Lambda, é um desdobramento da parte de baixo, ou seja, aquele banco que está à direita ali com o Lambda é o banco de estatística. Então, com o Lambda, eu consulto o DynamoDB. No Lambda que eu tenho aí rodando a chamada para o Athena, que vai... Aqui, eu acho que faltou aqui fazer uma sequência numérica, né? Eu bobeei aqui na hora de explicar. Então, se ficar confuso, perguntem de novo, tá, gente? Então, o Lambda, ele consulta o banco de estatísticas que está à direita e, ao mesmo tempo, logo depois de consultar, ele disponibiliza a informação para o Athena, que integra com o QuickSight. Ah, por que eu não uso o QuickSight direto no Lambda? Porque para falar com o Lambda, o Athena tem que estar no meio. Lembra que eu falei para vocês que, em alguns momentos, tem alguns serviços que eles são desassociados? Então, aqui está um serviço que remete ao exemplo que eu dei. Agora, Reinaldão, para explicar melhor a parte de baixo. Esse hardware ele está conectado nesse meu exemplo aqui, ele está conectado numa rede Sigfox. Todo mundo conhece a Sigfox? Sigfox? Sim. Ok, eu conheço.
Esse hardware está conectado numa rede Sigfox. Ele tem um gateway, tem um web server da Sigfox mandando a informação por MQTT configurado a AWS, ou seja, eu subo uma chave que eu obtive no serviço da AWS, no IoT Core. Essa chave eu compartilho com o web service. Aqui eu não representei, tá? Para ficar mais simples. Então, tem uma comunicação segura através de criptografia entre o web service da Sigfox com a AWS IoT da AWS. Ok? E aí tem uma chave que eu configuro lá lá do lado do web service da Sigfox para que essa comunicação seja segura. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Ok. Poderia ser Wi-Fi? Sim. Eu posso ter esse mesmo dispositivo conectado no Wi-Fi sem ter nenhum gateway no meio. Aqui a gente está usando uma rede low power, né, LPWA, que é a rede da Sigfox, mas poderia ser um dispositivo Wi-Fi conectado num roteador Wi-Fi. Mas como é que você garante a segurança? Eu consigo configurar no AWS IoT, identificando cada dispositivo, aí é a tua pergunta, né, Reinaldo? Cada dispositivo eu dou uma identidade no AWS IoT, crio uma chave para ele e coloco no firmware do hardware que vai estar lá na ponta ligado ao roteador. E aí a conexão segura é estabelecida entre o hardware de qualquer fabricante ou desenvolvido por nós, conectado ao AWS IoT. Tudo bem? Legal. O que o AWS IoT faz? Ele faz toda a parte de recebimento da informação. Aqui eu estou exemplificando uma comunicação MQTT através de um tópico específico que você denomina de acordo com o desenho disso que vai ser feito. Uma vez feito isso, eu trato essas informações e aí eu tenho uma regra de manipular as informações que eu recebo do dispositivo final e tem um serviço que eu chamo dentro do AWS IoT e mando persistir em banco. E aí esse primeiro banco à direita, logo depois do AWS IoT, é o Raw Data. Eu tenho todas as informações nesse serviço aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? A cada 12 minutos. A Sigfox tem limite aí de uso, né, de mensagens diárias, né? É uma característica da Sigfox, e a gente colocou de 12 em 12 minutos o dispositivo manda a informação, eu persisto no banco lá no DynamoDB e até aí eu fiz toda a parte eu fiz toda a parte aqui de persistência do raw data. Ok até aqui? O IoT Só que você uma... tá, o IoT que você está usando é o Raspberry Pi. Não, nesse caso aí é um Big- ESP32. Poderia ser qualquer outro dispositivo IoT, mas é um ESP32. Não sei se todos conhecem. ESP, ESP. o ST32. Não, é ESP32. Ele é um 32. Ele é o sucessor do 52. 8266. Eu esqueci do qual. Daqui a pouco eu vejo aqui e falo. Tem Tá? é um microcontrolador. Esse microcontrolador, esse ESP32, você pode estar subindo com Arduino, né? Usando toda a ideia de desenvolvimento do Arduino, ou, no meu caso, eu tenho aqui umas experiências. Eu tenho uma versão de Python chamado MicroPython rodando no ESP32. Ok. Tá? Então, assim, é um microcontrolador poderosíssimo. Aí eu não tenho de cabeça aqui a arquitetura dele, tá, Augusto? Não, tudo Mas, bem. mas é um microcontrolador bastante difundido, tá? Tá? Para vocês terem ideia, a Raspberry fez aquele Rasp Nano, né, aquele menorzinho deles, justamente para brigar com esse mercado do ESP32, do 8266, se não me engano, o antecessor do ESP32. Ok? Ok.
É o ESP 8622. 8622, isso mesmo, Isso. que era o antecessor dele. E, na verdade, ele continua sendo bastante usado, né? O 8622 ele não perdeu o mercado, mas o ESP32 ele acaba sendo mais polivalente, com mais portas, maior processamento, mais quantidade de memória. Então, ele é um micro bem versátil. Legal. E aí, pessoal, só para a gente não estourar tanto o nosso tempo aqui, o que que eu faço, né? Depois de persistir a informação, eu rodo no Lambda, aquele mesmo Lambda que está lá em cima, eu deixei ele representado aqui. Eu estou desenvolvendo todo o código que eu fiz no notebook e estou carregando lá no. Faltou o SageMaker, está faltando, essa arquitetura está incompleta. O Lambda ele teria. Ele, na verdade, ele roda. Eu rodo um código em Python para chamar o SageMaker que vai estar o Jupyter Notebook. Tá? Não é no Lambda que o Jupyter Notebook fica rodando. Então, para vocês terem ideia, eu podia ter feito, o que que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito uma aplicação em Python e rodado integralmente no Lambda. Eu faria isso tranquilamente, ou seja, mas o que que eu preferi? Como eu tinha todos os meus códigos no Notebook, né? E eu integro o Jupyter Notebook à AWS, eu consigo do próprio Jupyter Notebook consultar o DynamoDB, trazer todos os registros do banco, fazer queries específicas, né, para poder trabalhar com a informação da forma que eu quero. Eu preferi não desenvolver o código no Lambda integralmente, aproveitar o notebook. Aí, para aproveitar o notebook, eu coloquei o SageMaker. Não é só para isso, o SageMaker ele é poderoso aí para a parte machine learning. Coloquei o SageMaker rodando uma instância do Jupyter Notebook. Então, o Lambda chama o Jupyter Notebook, trabalha as informações da forma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e joga, e eu crio a partir do banco do Raw Data, que é o banco à esquerda, eu crio um banco de dados de estatística. E aí, nesse banco de dados de estatística, eu posso mostrá-las lá no AWS QuickSight. Tá? Então, o BI está lá, toda a parte de apresentação está no QuickSight. Tá? Tudo bem, gente? Até aqui? De forma macro, sem ver nenhum exemplo E rodando? tudo isso você roda virtualmente dentro da AWS, certo? E tudo isso todos esses são serviços da AWS. Ok. Mais um lá, Reinaldão, por favor. Aqui a gente vai entrar numa parte das informações que eu recebo aqui do dispositivo, tá? Aqui eu estou mostrando uma tela que eu usei muito para poder trabalhar as informações e fazer o desenvolvimento, que é um serviço dentro do AWS IoT, que é a tela de teste. Então, eu estou pegando aqui um frame, né, um conjunto de informações enviadas pelo web service da Sigfox, onde eu tenho aqui uma estrutura em JSON, né, de uma informação proveniente do MQTT. Tá? Então, lá naquele desenho, sobe um pouquinho, por favor, Reinaldo. Volta, volta. Volta, volta. Eu estou lá, eu estou aqui no AWS IoT Core, que é esse desenho na parte de baixo aqui, já tratando o tópico proveniente da informação do dispositivo já dentro da AWS. Então, eu estou dentro da plataforma da AWS, já garanti o handshake, o certificado, já passei por essa etapa, deixei tudo configurado e o dispositivo está mandando lá o tempo inteiro. Vai, envia lá por HTTPS a informação, troca a informação, né? E aí chega no IoT Core, eu estou olhando na primeira estágio do IoT Core, logo após a informação ter chegado no IoT Core, que é aquela telinha do teste lá.
Pode? Pode ir lá. Então, eu coloquei aqui, pessoal, uma tarja em parte das informações, como é um projeto que eu estou fazendo, que é um projeto que não é público, né, é sigiloso. Então, eu não coloquei as informações aqui do dispositivo pelas grandezas que ele traz aqui, tá? Então, por isso que vocês estão vendo tarde em algumas informações. As outras, como a maioria dos dispositivos IoT tem, né? Temperatura, umidade. Por isso que eu coloquei essa tarjinha aí para não expor sem autorização, tá? Tá bom. Mas, basicamente, é isso. Eu estou olhando aqui o protocolo MQTT, olhando lá, eu configurei aqui como é que funciona, né? Eu configurei o tópico. Esse tópico ele vai ser apresentado na tela aqui do AWS IoT Test, ok? Aqui, lembra que eu falei para vocês que eu edito, eu recebo as informações na primeira camada do IoT Test, do IoT Core, perdão. A partir daqui eu crio todas as regras, tá, de manipulação dessa informação. Por exemplo, eu tô fazendo um parser aqui, né? Se vocês olharem aquele select que está na parte de baixo ali, vocês estão vendo que eu estou pegando o device ID que vem lá no frame. Se vocês olharem aquele exemplo do teste, existe o campo device ID. Eu estou pegando o device ID, estou mantendo o nome dele como device ID, eu poderia mudar o nome dele aqui para esse ponto do fluxo da informação da AWS para frente, mas eu estou mantendo o campo device ID como device ID e estou fazendo um parser no time. Eu estou colocando esse time, é um time da própria AWS, o dispositivo lá na ponta não tem um RTC e não manda um campo com informação de data e hora. Essa data e hora é a data e hora em que o pacote chegou na AWS, e aí eu estou parseando essa informação para colocar com formato ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e time zone, tá? O trezinho ali separa uma informação da outra. E eu estou colocando qual é o time zone, que é o América de São Paulo, que é o time zone da região. Lembra que eu falei para vocês da região São Paulo? Estou dizendo que eu estou trabalhando com o serviço do AWS IoT Core de São Paulo, por isso que eu estou usando o tempo de São Paulo. Agora, esse serviço poderia estar configurado em outra região da AWS? Poderia. Poderia estar lá nos Estados Unidos, rodando a mesma aplicação que está aqui. Tá bom? Aqui é a informação já persistida no banco. Ó. Aqui é o DynamoDB com JSON da temperatura, o device ID. Olha lá o timestamp, como eu mostrei para vocês. Ó. Timestamp com formato que eu tinha mencionado. Ano, mês, dia, Tzinho, para separar as duas informações. Hora, minuto, segundo e time zone. Beleza? Tá bom. Vamos para o próximo. Por favor, Reinaldo. Aqui já são as estatísticas que foram criadas a partir do próprio raw data. Então, eu criei uma unidade, uma média de temperatura. Esse campo aqui, acurácia, o nome eu acho que não está feliz na hora de colocar o campo. Eu tenho que corrigir. Aqui é a confiança. Como eu tenho a cada 12 minutos, então na hora eu tenho de 4 a 5 medidas, né? Dependendo se teve um atraso ou não considerável no envio da informação. Então, aqui ele está dizendo para mim que essa média entre umidade, temperatura máxima, mínima, né, e a umidade, eu tive 3 medidas lá no Raw Data, ou seja, eu tive 3 pacotes dentro daquela hora que compuseram a estatística que está aqui criada. Tá? Ok? Até aqui, pessoal? Aqui eu botei os datasets aqui do Jupyter Notebook.
Aí, Oswaldo, esses são que rodam lá no SageMaker. Então, eu tenho aqui, da forma que eu tenho rodando na minha máquina, que eu usei para fazer, para desenhar e definir arquitetura, do jeitinho que está rodando lá no SageMaker. Ou seja, vai rodar, eu não terminei de implementar. Então, todos os testes que eu faço local, eu subo no SageMaker e estou fazendo o código rodando lá no SageMaker para poder montar toda a parte de estatística e tratamento da informação que eu carrego lá no banco de dados estatístico. Você está trabalhando com JSON, né? Sim? Você está gerando JSON, né? Legal. Eu uso pandas, né? É, tá O bom, Panda para poder trabalhar com os datasets, tá? tá bom. Eu botei assim cada fase, mostrando para vocês o que foi, eu fiz desenvolvimento em cima daquele serviço que está rodando lá. Talvez não esteja tão didático aqui, até pelo nível de informação que eu posso abrir, tá? Tá bom, Então, já deu para ter uma ideia. Vamos lá. E aí, que beleza. e aí, aqui eu peguei um histórico qualquer, não é a informação do que eu estou tratando, peguei um exemplo lá do próprio QuickSight, mas aqui é o BI do QuickSight. As dimensões do lado esquerdo, você monta o cubinho, monta os gráficos da forma que você quer e você consegue já apresentar todas as informações pertinentes àquele serviço que você está rodando na nuvem. Ok. Ok? Basicamente é isso, pessoal. Até brinquei com o Reinaldão. Bastante técnica, né? Procurei aqui elucidar da melhor forma possível, mas o que eu queria chamar a atenção aqui, e aí voltando para o Renê, não sei se o Renê está acordado. Tá aí, Renê? Estou consultando meu psicólogo. O Renê tá lá, tá assim, né? Tá lá, tá É, Falei, meu Deus do céu, como eu sou ignorante. Rapaz do céu. cortando mas os aí, Vocês Renê, estão, Não, vocês não, estão, vocês estão não. milênios na minha René, frente. mas aí, René, Renê, eu existem aposto, diversos skills, né, René, no nosso grupo, né, Renê? Então, cada um tem a contribuição. Você foi o comercial naquelas duas oportunidades lá, né? Você que trouxe a Não? inspiração, René. Ah, Fala, Aldo. exato, eu trouxe inspiração, né? Concordo. Fala, Aldo. Fala, Aldo. Fala, Aldo. não, o René, coitado, ele se acha ignorante, ele não está do lado de cá desse computador que eu estou. Eu não entendi absolutamente nada. E olha que eu prestei atenção, Argolo, não é que você não sabe explicar, sabe? Você só estava falando em russo. Não, com todo respeito, gente. Não mas Eu tento entender muita gente, alguma coisa. para muita gente isso Mas, é coisa nova, né? Argolo, Pelo menos essa tela entendeu, essa tela que está aqui, é um agradecimento. Ele está O tentando quê? ser O quê, gentil. Reinaldo? Oi? É? Ele está tentando ser gentil com você aqui. Obrigado. Não, Argolo, mas sinceramente, não, não, eu tento, eu juro, eu presto atenção. Mesmo quando é uma coisa que eu não entendo absolutamente nada, eu presto atenção. Mas, parabéns, parabéns, foi muito bom, tá? A sua explanação, olha, a didática é muito bom mesmo, tá? Muito obrigado, tá? Isso. Argolo, só para você saber, Argolo, eu sou físico, eu não sou nem engenheiro, quer dizer, eu sou melhor que engenheiro, mas eu sou físico e não Entendi. mexo com computação. Mas assim, na hora que a gente começar a colocar um serviço desse funcionando e você vê a dinâmica da informação, você vai entender rapidinho. Você vai ver a coisa andando. Não, Faz aqui, entrou aqui, sai, né? Entrou dessa forma, sai dessa, armazena aqui,
Então, é questão de Não, momento. Mas, assim, Argolo, fala. não, Argolo, o Reinaldo, por exemplo, quando ele falou sobre matrizes, aquela explicação sobre como é que era o negócio da foto que Dos transforma em vetores. matrizes, que Dos faz vetores. as operações matriciais. Beleza, Pô, né? tá, entendi. Matemática, entendi, né? Agora, hoje. Aqui Mas tem eu uma tô aqui. nada por trás, mas não dá nem para a gente começar a demonstrar, é muita coisa. É que isso É. daí Não, são esse, todos, isso daí são receitas de bolo. Não Né? tem jeito. É receita de bolo, você conectar com isso. Esse serviço faz isso, que vai precisar de outro serviço. Ele tem um código ali por trás que ele tem que fazer para. Por isso que eu perguntei como que ele se faz como se o relacionamento, né? Porque na realidade, Aldo, o que você está fazendo? Você lembra da como a gente mexia com lógica relacional com banco de dados? Um banco de dados ele tem que se conectar do outro de tal maneira que quando você faz um SQL, uma chamada estruturada, alguma coisa, um query, ele vai buscar determinada coluna, ele pode ser 3D, ele pode ser. É mais ou menos aquilo, só que ele está no ambiente de nuvem, entendeu? Ele está no ambiente, não, ele eu não está na entendi. máquina dele, ele está no ambiente em outro lugar. Então você tem que instanciar tudo, chamar, ver como vai fechar, tem coisas para grudar. São diferentes máquinas. Imagine, é Lego que você está fazendo, só É, que sei. é um Lego sofisticadíssimo, tem as receitas de bolo, e você aluga esse Lego e. Eu não sei se você chegou a pegar um pouco da máquina virtual que a gente fazia. Você pegava uma máquina, você quebrava ela, era a mesma máquina, só que você olhando tinha 10 máquinas lá. Só que agora pega tudo isso e coloca numa maquinona violenta. E Não, tá você pode bom. acessar isso de vários lugares diferentes, entendeu? Não, Só que para sim, sim. funcionar, você tem que juntar tudo esse Lego com fiozinhos. É uma coisa mais ou menos do tipo, né? E não permitir Não, eu que só as quis. outras pessoas mexam, né? Entendi. Sim, eu entendi. Eu sei. Eu só estou dizendo para o René que para ele não ficar triste, porque eu estou muito mais, milhões de vezes mais perdido que ele, mas eu estou aqui. Eu estou Estamos aqui juntos, mesmo Aldo. perdido. Exatamente. Eles estão como aquela piada da Poli, que eu contei outro dia até para o Augusto, né? Que a Poli tem mania do pessoal não conseguir se formar, né? Aí o filho vai lá, desesperado, né? Falou, tô fatorial, né? Fatorial é quando você pega várias DPs, né? E fica pendurado. Pai, eu já estou fazendo aqui a Poli faz 6 anos, 7 anos. Estou tudo fatorial, não vejo quando eu vou terminar a Poli. Aí o pai falou, não, você não vai desistir. Eu estou pensando em desistir. Não, você não vai desistir de jeito nenhum. Pai, mas pai, está muito difícil. Pega o exemplo meu e do seu avô. Nós estamos até agora e não desistimos. Mas isso Vamos não era da continuar Poli, isso era da lutando. Mauá. Essa piada era da Mauá, não era da Poli. Mas Ok. Tá o que bom. Mas é isso aí. eu queria Eu chamar a atenção aqui, rapidinho, naquele exemplo que o Renê trouxe na última reunião nossa lá da nuclear, né, onde a gente viu lá como é que é? As torres conectadas em que teria as informações emitidas pelos sensores, e no final daquela apresentação a gente viu que aqueles sensores alguém já tinha integrado a AWS. Então, essa Uhum. integração AWS, Reinaldão, bota naquele slide da arquitetura lá rapidinho, só para chamar a atenção. A integração AWS, que é aquele fabricante, que eu não vou lembrar mais o nome aqui que a gente tinha visto naquele dia, é justamente ali no AWS IoT Core. O Oswaldo está com um na mão aí. É exatamente o que você pegou a última O, apresentação, você o mostrou como que SP32. faz, Ó, né, Argolo? Isso aí. Então, tudo aquilo que eu, nesse exemplo específico que eu estou fazendo para endereçar um determinado produto, né, que eu, como eu comentei, que eu estou trabalhando com outra pessoa para desenhar esse produto, a gente faria uma topologia muito similar aqui, claro, teria que entender lá
quais são os desafios, quais são os dilemas do cliente lá, mas a gente poderia, por exemplo, pegar a informação proveniente daquele data logger que a gente viu lá na última apresentação, conectaria no AWS IoT por MQTT, e a partir daí a gente poderia fazer qualquer trabalho com essa informação dentro dos serviços da AWS. Só para chamar a atenção e remeter aquilo que a gente falou na última reunião. A tua ideia, então, Agolo, não seria pesquisar a base de dados existente, mas A gente, sim ler a informação do datalog. isso, a gente pode, o Datalog ele poderia mandar para dois destinos. Ele manda lá para a aplicação do próprio fabricante e mandaria para a gente através do AWS IoT Core. Por exemplo, seria muito mais, talvez muito mais simples, né? Claro, a gente não conhece o universo do fabricante lá, mas na minha visão seria muito mais simples do que a gente integrar com a outra Arroba, dele ou ler um banco dele para construir a partir daí, entendeu? Tá? Essa é a visão que eu tenho. Fala, João, você queria falar alguma coisa? Ah, não, eu só ia mostrar o ESP32, né? Que Ah, é esse daqui, boa. o ESP Isso pequenininho aí. aqui, ó. E também, conforme tinha comentado lá sobre os cursos, quem tiver disponibilidade, assim, o Senai agora está fazendo várias parcerias, tanto com a AWS, a Google, e tem vários cursos por lá. Eu até mesmo coloquei no próprio chat, quem tiver a oportunidade, disponibilidade, é uma grande opção, assim, para você já começar a se inserir e também ganhar essas qualificações. Tá? Aí tem várias oportunidades também, até mesmo do Google, né, que é toda a a qualificação que você faz é tudo em dólar, você ganha créditos lá, é bem bacana a respeito disso. Eu já consegui fazer alguns cursos lá, eu gostei bastante. Quem tivesse oportunidade, Ótimo. legal. Ah, Argolo, oi. Obrigado, Oswaldo. Argolo, nessa questão dessa custo, né? Que agora o Oswaldo falou de custo, eu estou pensando na questão de custo também. Hoje, em média, né, naquela estrutura que você fez ali, qual que é o custo, Tem que, assim, cada serviço da AWS ele tem um driver de custo. em Essa média? calculadora aí tem que calcular para volumetria. Eu, por exemplo, ainda não calculei o custo desse projeto que eu estou fazendo aqui como um todo, porque eu não sei qual é o volume, quanto que a gente vai escalar. Mas, por exemplo, num cenário conhecido, daquele das torres, né? Eu esqueci, Renê, o nome do órgão lá. ProSub. 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 Lá do ProSub, que tem já uma base histórica, onde a gente conhece, ela pode ter acesso às informações até pela própria aplicação do fabricante atual, fica fácil de você desenhar o custo. Por exemplo, o AWS IoT, o custo é dezenas de dólares por milhões de informações processadas. O DynamoDB, dependendo da classe que a gente vai desenhar, por exemplo, o DynamoDB você tem classes onde você tem a disponibilidade da informação de forma ultra rápida. Ele basicamente, o DynamoDB ele é desenhado pela persistência e pelo tempo que você vai manter aquela informação. Por exemplo, se a gente quiser manter a informação por 5 anos, você vai entrar numa determinada classe, pelo SLA da informação e a persistência vai ter um preço. Então, a gente tem que desenhar, basicamente, qual é a nossa Necessidade. necessidade, aí olhar a calculadora da AWS, definir bonitinho quais os serviços que vão ser utilizados em quais classes, para poder ter o preço. Agora, Ok. preço em volume, né? Por exemplo, eu estou usando a AWS há quase um ano. Tirando o QuickSight, que é um serviço que na minha visão, para tê-lo, tem que ter volume. Por exemplo, o QuickSight é US$ 130 por mês, mas você tem um volume específico de quantidade de reporte, volumetria do dado que está lá dentro dele.
Então, assim, se você tiver um serviço performando, esse valor fixo para o volume que ele coloca disponível é peanuts. Tá? Aí, voltando ao exemplo que eu estava falando, senão eu ia perder o fio da meada. Eu nunca paguei mais do que $5 por mês fazendo todos os exercícios, todos os testes que eu venho fazendo ao longo dos últimos 12 meses que eu venho mexendo com a AWS. Entendeu? Entendi. Então, assim, a AWS IoT, para você começar a ser taxado, você tem que mandar mais de 1.000 mensagens, por Quanto você exemplo. paga por mês? Quanto você pagou? Não pago nem $5 por mês. Tem mês que ele nem me tarifam, que dá centavos de dólar. Entendi. Entendi. Entendeu? Então, assim, para trabalhar com a informação, para desenvolver de forma embrionária, é super tranquilo a AWS, nem todo Cloud Service Provider é assim. Você sobe o teu cartão de crédito lá e você já tem acesso a todos os serviços. Agora, para desenhar de forma profissional, a gente vai ter que conhecer o universo, olhar direitinho de como que a gente vai querer configurar para o nível de informação que a gente tem, né? Que o cliente exija, e aí a gente vai estar aí gerando o preço do serviço com base no custo da AWS para o cliente final. Perfeito. Argolo, eu gostaria de, não terminando, mas gostaria de pegar a oportunidade de te agradecer muito pela apresentação. Muito boa. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Muito bom. O que eu gostaria de fazer a enquete é qual é o próximo passo nesta direção? Renê. Eu Renê? não sei. Não, estou aqui, estou pensando. Estou pensando. Eu não consigo, né, chegar lá e com uma ideia ainda. Não consegui formar uma ideia do produto. Uhum. Eu acho que precisamos discutir um pouco mais, acho que mais reuniões e tudo, para formar o produto na cabeça, né? A gente tem ideia de como usar essa plataforma, né? A AWS, e é uma coisa interessante, mas precisa levar um produto um pouco melhor, né? E do outro lado, né? Também do meu lado, né? Procurar sentir o que o Argolo o Nunes aqui falam bastante, é saber qual que é a dor do cliente, né? Tem Uhum. que entender o que que ele quer. Eu tive um insight, mas o insight veio do que eu estou lá há 2 anos, 3 anos que eu não converso com eles. Então, terei que entender um pouco, né? Isso aí, um pouco mais, formar um pouco na nossa cabeça o produto, e do outro lado também entender qual que é a dor. Ok. Eu devo estar indo, não tenho certeza, porque as dificuldades eu devo ir lá no ProSub na próxima semana, mas não é certeza. Talvez eu consiga conversar com alguém. Mas eu gostaria sei lá, nos próximos passos, conhecer mais a solução ou propor outras soluções, não sei. O que vocês acham? Tá Tá bom. bom. Ah, Rinaldo. Ó, Argolo, fala. Eu acho que, assim, o Renê tem razão em alguns aspectos aqui que eu também eu acho que a gente poderia desenvolver. Por exemplo, né? Mas também vai muito com o drive do que você tiver, Renê, na minha visão, do que você tiver de qual é a dor dele. Por exemplo, como a gente está falando de grandezas, né? E aí a gente aqui nessa apresentação eu procurei focar de forma abrangente de um serviço que eu estou trabalhando aqui, de um projeto que eu estou trabalhando aqui, para poder elucidar para vocês como é que funciona a AWS e como ele se aplica no IoT. Mas se a gente fosse olhar as ferramentas da AWS para machine learning, né, analytics e BI, a gente poderia ter, de repente, olhar para as grandezas que ele tem lá, que acho que isso a gente conseguiria fácil por aquele fabricante que a gente achou lá que foi empregado lá no cliente, e entender e questionar ele se ele tem aí uma análise preditiva das medidas que estão sendo apresentadas, ou melhor, capturadas e armazenadas. Então, e
essa predicção está sendo feita para ele com base nos parâmetros que estão disponíveis, né? Um exemplo, né? É, E essa eu acho que informação. é uma ideia interessante, Agolo. Eu me aproximar deles também. Eu acho que É, eu tenho contato deles. boa, boa. Porque assim, o que que eu vejo, Renê? Eu entendo que essas informações podem ser vendidas, né? Vendidas pelo órgão para outras instituições não governamentais e governamentais que possam ter acesso às informações que vão sair dali, né? Você tem essa visão? Se ele tem, ele vai ter o uso de tudo isso que ele está capturando. Eu sei que tem um cunho de fazer uma predição de um vazamento, qual é o comportamento. Isso é o maior desafio dele hoje. Mas será que ele está tendo um trabalho né, com esses dados que estão sendo armazenados para que dê essa visão para ele, né? Será que isso está sendo apresentado da melhor forma? Será que isso está sendo apresentado? Ou ele só tem uma base de dados e alarmes em cima de grandezas físicas e não tem nenhuma análise comportamental pelo volume de dados, pelas informações que ele tem ali? Talvez seja esse o caminho. A primeira É, pergunta. não, não, duas coisas, né, Golo? Uma é sentir, né, o que o fabricante faz, qual que é a possibilidade de hardware dele. Eu esqueci o nome do fabricante, estou tentando achar aqui, que ele, em princípio, ele não tem mais acesso ao banco de dados. Não é para ter mesmo. Uhum, E o CNEM, que é o órgão que vai gerenciar, que vai dar autorização, né, para se implantar um local que trabalhe com radioatividade, né? Vai dar autorização para a Marinha ter lá uma usina nuclear, uma pequena usina nuclear, né? No caso que é o reator nuclear, mas aí com que nem saber como que ele vai tratar essa informação, que ele está fazendo com isso, né? Porque eu acho que um dos grandes clientes, o maior cliente disso é o que nem. Só que eu não sei se ele vai querer pagar a conta. Provavelmente quem poderia pagar a conta seria a Marinha. Bom, eu sugiro nós fazermos, na próxima ou na outra reunião, reservar meia hora para a gente discutir isso, porque o horário já está ficando avançado, já são quase 10h30 aí no Brasil. Essa é a minha sugestão. E eu preciso, daqui a 9 minutos, eu também preciso parar por aqui, porque eu tenho outro compromisso. Ah, desculpa, mas eu tive que fazer essa colocação. Eu vou